Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Prezados irmãos e irmãs, noite santa para a Igreja Católica, a ceia do Senhor, a instituição da Eucaristia, do sacerdócio e do mandamento novo. Partindo dos textos propostos na liturgia de hoje, começaríamos falando da entrega. Na noite em que ia ser entregue, temos uma proximidade da ceia com a paixão. A ceia que Jesus institui, preconiza o próprio Calvário, a sua entrega. Dois gestos de entrega no texto de hoje. Um gesto de entrega de traição e um gesto de entrega, um ato livre de amor. O evangelista narra Jesus sabendo que era chegada a sua hora. Esta frase nos remete lá no início da vida pública de Jesus, se você bem recorda, nas bodas de Caná. Mulher, a minha hora ainda não chegou. E ninguém entendeu muito o que dizia. Novamente, o evangelista vai dizer: Jesus, sabendo que a sua hora estava próxima. Esta hora é a cruz redentora, é a entrega total. Jesus se manifesta de forma totalizante na cruz, no amor absoluto. Por isso ele disse à Virgem Maria, sua mãe: mulher, minha hora não chegou, porque tudo seria mudado e transformado no ato da cruz. Mas Jesus, ao longo da sua vida ministerial, vamos dizer assim, na sua missão pública, deixa como que passar pelo vão dos dedos um pouco do efeito que vai causar esse grande momento, esta grande hora. Por isso as bodas de Caná têm uma correlação muito grande com o Calvário. Num casamento fazia-se uma aliança, um pacto. Jesus fora convidado para esse casamento. E dentro daquele casamento, Jesus se manifesta, transformando a água em vinho. Ainda não chegara a sua hora, mas ele começa a sua manifestação ali e vai concluir sua manifestação na cruz, no casamento novo. O primeiro foi com Moisés, a primeira aliança, antiga aliança, como chamamos. E no alto da cruz acontecerá a nova e eterna aliança, o casamento de Cristo com a humanidade, com a igreja, do seu lado aberto, jorra sangue e água. Ali nasce a sua igreja, um novo pacto. No Sinai, com Moisés, as tábuas da lei. No Calvário, a lei do amor vivo, cravado e escrito no coração do próprio Cristo, não em pedras, mas no coração de carne, dilacerado, cortado pela lança. Ali Deus mostra o máximo do amor, o seu Filho unigênito. E agora, nesta nova e definitiva aliança, nós somos inseridos de volta
com a possibilidade de retomarmos a condição de filhos, não mais naturais, mas herdeiros pelo sangue de Cristo. Tudo isso que eu estou dizendo se celebra na missa, se celebra na Eucaristia, e é um gesto de entrega de Deus a todos nós. Anteriormente eu falei do gesto de traição também, porque mesmo sabendo da grandeza desse Deus que vem a nós também repetidas vezes somos traidores e também jogamos pérolas aos porcos, ou seja, deixamos de vivenciar o sagrado. Quantas oportunidades deixamos passar, quantas bênçãos já nos foram oferecidas ao longo da vida, das mais diversas formas, e nós não tivemos olhos para ver. Aqui hoje, neste ato sagrado, temos o pão e o vinho em destaque, escolhidos por Jesus. Alimento, o pão, um alimento universal, muito usado, sobretudo naquela região, e o vinho também. Mas dois elementos que têm uma característica muito forte e próxima da entrega da qual eu estou falando. O trigo, que para ser pão precisa ser triturado. A uva, que para ser vinho precisa ser pisada. Essa unidade, o sofrimento do elemento, que aqui se faz o próprio corpo e sangue de Cristo. E como dizia Dom Helder, Jesus se menospreza ao dizer: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele chama de isto a si mesmo, palavra que nós usamos para qualquer coisa, porque ele se desmerece, se humilha para poder nos abraçar. E neste pão que foi triturado, no seu corpo flagelado, neste sangue derramado, uva pisoteada, chicoteado, levou bofetadas, cusparadas, caiu com madeira da cruz nas suas costas. Esta uva, este vinho, este sangue sagrado que foi derramado por todos nós e que celebramos na Eucaristia. O Papa Bento XVI, emérito há pouco tempo, dizia: não é o alimento eucarístico que se transforma em nós, mas somos nós que acabamos misteriosamente mudados por ele. Quem comunga não só recebe a presença do próprio Cristo no seu corpo, na sua alma, mas nós também somos transformados nele, porque corre na nossa veia esse alimento e na nossa alma. A transformação do alimento, do pão e do vinho, mostra a força de Cristo na transformação, na saída da morte para a vida. A nova e eterna aliança é a dádiva do amor de Deus. Depois poderíamos meditar também sobre a força da comunhão e da unidade. 1 Coríntios 10:16, o cálice da bênção de São Paulo não é a comunhão no sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão no corpo de Cristo? Uma vez que há um só pão, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. A Eucaristia é unidade. A Eucaristia demonstra unidade. O altar nos une no mundo inteiro. Quantas e quantas igrejas neste momento e no dia de hoje estão celebrando esta ceia do lava-pés? Os mesmos textos bíblicos, a mesma palavra, as mesmas orações, os cânticos, os entoados, o louvor de uma igreja orante. A nossa igreja é unida, de forma invisível, mas sabemos que estamos todos juntos, seja numa igrejinha simples, numa garagem, no meio da rua, num altar assim ou assim, mas é o altar de Deus, onde tem um sacerdote agora orando e invocando a Deus com o seu povo. Ali Deus está. É a unidade da igreja, a comunhão.
mas essa unidade tem que ir para além do ritual e se tornar comunhão na vida diária, um participando e ajudando o outro. Eu já disse outro dia que o Papa João Paulo II, futuramente canonizado, que será, dizia justamente que se nós comungamos e ao voltarmos para casa não estamos unidos na família, ou tem alguém passando necessidade perto de nós, a nossa missa é uma mentira. O que celebramos? Se temos que celebrar aquilo que vivemos. Então a comunhão é unidade e formamos um corpo, não uma estrutura bem organizada, papa, bispo, padre, a coordenadora, o coordenador, a pastoral, a comunidadezinha, isso e aquilo. Isso é uma estrutura, pode ser até muito bonita, muito bem arrumada, mas será uma estrutura sem alma se não for viva por dentro. O corpo místico que nós formamos, em primeiro lugar, está no coração. Jesus não quer o sacrifício, mas quer a misericórdia. Ele quer a nós primeiro, depois os nossos gestos, os nossos cânticos e nossas oferendas. Mas a primeira e principal oferenda é o nosso próprio coração. Deus seja louvado por todos aqueles sacerdotes, leigos que trabalham e que colaboram para que muitos possam receber a Santa Eucaristia. Vocês sabem que praticamente 70% das comunidades católicas no Brasil não têm padres, e somos um país muito católico. Imagina outros que nem têm tantas vocações. Talvez no Brasil, pela minha conta aqui, o estado de Minas Gerais, o estado do Rio Grande do Sul, são os que têm um número maior de sacerdotes, entre outros. Mas nós temos regiões no país que sequer, com muitos milhares de habitantes, que não tem um sacerdote. Nós temos até próximos de nós, mesmo na grande São Paulo, tem quase paróquias que tem 400, 500 mil habitantes e que não tem um sacerdote. Então, nós percebemos, meus irmãos, que somos privilegiados com missa praticamente diária, às vezes até mais de uma missa no dia. Esta riqueza, tem lugares por aí que eles sonham, e quando o padre chega tem que fazer aquele tanto de sacramento, casamentos, batizados, porque para aproveitar a ocasião, e às vezes não percebemos a riqueza de termos Jesus tão próximo de nós. Jesus chamou os 12 e os encarregou naquele cenáculo, confiou a eles o dom do seu corpo e sangue. Os primeiros padres, os primeiros sacerdotes, os primeiros bispos são os 12 apóstolos. E somos nós, padres e bispos, depois, todos nesta sucessão, pela imposição das mãos. Isto garante a diferença da Igreja Católica. Mesmo aquelas igrejas muito parecidas com a nossa, você vai descobrir se é a Igreja de Cristo pela sucessão apostólica, pela imposição das mãos. De onde vem esse bispo? Quem o ordenou? Quem ordenou esse padre? E vai fazendo essa árvore até chegar nos apóstolos. Me recordo e falo sempre que Dom José d'Angelo tinha feito um trabalho exaustivo, parecia que tinha conseguido chegar a Santo André, na sua linha, na linhagem. Nós percebemos que é pela imposição, pelo mandato do Senhor, que garante à Igreja Católica esta segurança, com todas as suas imperfeições ao longo da história, mas o Senhor prometeu que nada iria abalar, nem as forças do inferno abalariam. Eu estarei convosco todos os dias. Ele não falou, vou estar convosco até 1980, até 1950, quando vai surgir a igreja tal ou a igreja tal. Eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Quantos serão? Não sabemos. O povo de Israel não foi um restinho. Quem lê a Bíblia sabe muito bem que o que sobrou do povo de Israel, o resto, tanto que é chamado o resto de Israel.
E esse restinho fiel continuou e trouxe a nova igreja, a nova Israel. Depois poderíamos lembrar aqui, meus irmãos, da importância do sacerdote ministerial. Não há missa sem padre, e não há o padre sem a Eucaristia. Os dois sacramentos estão interligados, a ordem e a Eucaristia. O altar é a fonte da vida da igreja. Por isso que o altar da Eucaristia necessita do sacerdote. O que significa sacerdote segundo a Bíblia? Aquele que oferece sacrifícios a Deus pelo seu povo. Uma das cenas mais bonitas e que me comove em toda a missa, não sei se todos percebem a grandeza, é a chamada doxologia, quando o padre pega o cálice e a patena, o cálice com sangue, a patena com o corpo de Cristo, e o padre canta por Cristo, com Cristo em Cristo. Este momento ele conclui a oração eucarística e ele eleva no cálice e na patena todos os que estão à sua frente, todos que estão na sua igreja. Ele coloca todos neste cálice, nessa patena, porque o sacerdote foi constituído para isso, para oferecer a Deus o sacrifício pelo seu povo e oferecer o próprio povo e a vida de cada um a Deus. É um dos momentos mais bonitos. Por isso aquele amém em seguida deve ser cantado com ênfase, e todos devem dizer amém, porque você participa desta entrega, desta oferta. Oremos, meus irmãos, pelos padres, para que sejam fiéis, santos, ministros de Deus. Precisamos de muitos sacerdotes que abraçam o Evangelho com carinho. Por fim, falamos da importância da mesa. Muitas mesas no mundo de hoje tentam substituir esta mesa da Eucaristia. Muitos a substituem por uma mesa solitária, unilateral, perigosa, fria, sem dinâmica, sem partilha. Vivem sem religião, ou uma religião que não divide, que não participa da vida alheia. Mesas de conchavos políticos, negociatas interesseiras. Esta não é a mesa que o Senhor sentou-se para ensinar. E nós vemos por aí afora muitos que assentam a essas mesas para manipular, para fazer a maldade. Mesas que não têm referência, mas aqui está a fonte, a mesa da salvação, e é nela que nós devemos nos servir. Quando você está numa mesa, um almoço, que coloca-se tudo sobre a mesa, as panelas lá, as travessas de comida, a pessoa que está do seu lado, você passa para lá, passa para cá, a mesa educa. Os mais velhos ainda falavam, eu me lembro até hoje da minha avó, a mesa, quando às vezes a gente era criança, discutindo com outra, a mesa é um lugar sagrado. Ela falava, a mesa é um lugar sagrado. Famílias não sentam, é uma televisão, sofá, e aqui um come uma hora, pelo menos uma vez por semana deveríamos ter esse hábito de estarmos próximos, de conversarmos, a família conversar. A mesa é um lugar santo, é um lugar da partilha, da alegria, de resolver os problemas, de chorar, de rir. A mesa é um lugar do encontro. A mesa da casa, ela também é uma extensão da mesa da Eucaristia aqui na Santa Igreja. Meus irmãos, depois vamos perceber na Bíblia, eu poderia falar horas aqui a respeito do valor da mesa na casa de Mateus, na casa dos pecadores. Jesus foi em todo lugar. Ele santificou aquelas mesas que não eram bem vistas. Ele assentou e comeu com eles. Ele santificou esses lugares. E ele disse para Mateus, segue-me, não para ir a um lugar, mas para comungar, para participar da sua mesa. Hoje pedimos também a bênção do Senhor, para que saibamos dialogar com aqueles que não têm esta mesma identidade, que não têm a força da mesa. Fala Igreja Católica, você lembra da missa, é ou não é verdade? A missa parece que é a nossa referência. Você entra numa igreja, já olha para frente, tem altar, é católica. Não tem altar, não é católico.
O altar é nossa referência, a Eucaristia é a referência da Igreja Católica. Nós nos congregamos à mesa. Entre os padres nós temos o costume, às vezes, quando despedimos, principalmente quando vamos ficar longe, muito tempo um do outro, a gente sempre diz, nos encontramos no altar, porque a gente sabe que no altar nós nos encontramos. É o mesmo altar, é o mesmo Cristo, o mesmo Jesus. Mas infelizmente nossos outros irmãos que têm outras denominações religiosas não têm a força desta mesa, nem por isso nós devemos ter preconceito, não. Devemos saber dialogar pela mesa da palavra, esta na qual eu me encontro, que é tão importante quanto. Mas nós devemos dialogar, conversar na palavra, no respeito com aqueles que não caminham conosco, mas que buscam também a paz e o bem. E por fim, a cena que vamos repetir agora. Jesus se levanta, tira o manto, coloca um avental, lava os pés dos discípulos, tem dificuldade para lavar os pés de Pedro, que fica naquela coisa, lava, e Jesus lava os pés, para ele ter a parte com ele. E o mais bonito desta cena, para resumir aqui, é que o autor sagrado é muito claro. Jesus tira o manto, coloca o avental, depois que ele lava os pés, ele recoloca o manto, mas o autor não diz que ele retirou o avental, não, ele continua com o avental por baixo. Aquele que está com o manto na cátedra, na cadeira, é o mestre que ensina. Aquele que coloca o avental é o servo. Quando ele faz este gesto e continua com o avental, quer dizer à igreja que a igreja deve ser mestra, que ensina a palavra, sem deixar de ser serva. Devemos servir. E ele disse, eu fiz isso, para que vocês façam o mesmo. Esse é o gesto mais lindo da Bíblia, porque ao deitar-se no chão para lavar os pés, é como se Deus viesse das alturas, no mistério da encarnação, e se abaixou, e abaixou tanto que fez o serviço de um escravo da época, que era lavar os pés. Deus, o nosso Deus, fez isso por nós, para nos conduzir de volta. Deus maravilhoso, amor infinito, e que nós temos tudo isso e muito mais que eu poderia dizer, resumido no corpo e no sangue do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja.